Hoje a gente vai ver que para Kabbalah existe uma tipologia hierárquica dos pecados. E vamos entender o que é isso se ficou muito confuso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Noach e hoje estamos focando nos parágrafos de 27 a 29 do Zohar. Bom, o Zohar conta para nós que do jeito que a Bíblia está escrita, a gente percebe que o seguinte: na época do Noé, a geração do Noé começou a ficar extremamente corrupta, começou a fazer coisas erradas. Só que do jeito que está escrito lá, a gente percebe que primeiro, diz o Zohar, as pessoas pecavam só diante de Deus. Ou seja, diante das pessoas, elas não faziam nada de errado. Na sociedade, na vida normal do dia a dia, elas não faziam nada de errado. Elas pecavam em privado, em silêncio. Depois, com o passar do tempo, como essa corrupção foi aumentando, as pessoas também começaram a pecar em público. E daí o Zohar, então, explica para nós que existem realmente esses dois tipos de pecado. Os dois, claro, são graves, por serem pecados. Pecados pela Kabbalah são atos que nos desconectam da luz, mas eles têm pesos diferentes. Uma coisa é você pecar diante de Deus e outra coisa é você pecar em público. Então, o que o Zohar diz para nós é o seguinte: o começo dos pecados geralmente é um pecado diante de Deus. O Zohar diz para nós que dificilmente uma pessoa já começa pecando em público. Geralmente ela faz isso de maneira reservada mesmo. Então, nós que conhecemos uma pessoa socialmente, a gente dificilmente sabe se ela está pecando no interior da casa dela, na vida privada dela. Por quê? Porque isso é entre ela e Deus. E isso, então, como é o início, é menos grave. Tá? Apesar de ser um pecado diretamente para Deus, e só Deus sabe disso, é um pecado menos grave. À medida que a pessoa vai ficando pior nos seus atos, se ela continuar nesse caminho, aí ela pode eventualmente começar a pecar em público. Então, por exemplo, começar a fazer coisas erradas diante de todo mundo. Nesse momento, a pessoa já perdeu a vergonha. Essa pessoa já perdeu a consciência de, olha, tem alguém me olhando. E nesse momento a corrupção chegou ao maior nível. Então, como eu falei no começo do vídeo, a gente tem uma tipologia de pecados, podemos classificar dois tipos de pecado e uma hierarquia. O primeiro pecado é o do tipo direto com Deus, menos grave, e o segundo pecado é com as pessoas também, com as pessoas vendo, esse é muito mais grave. A única questão aqui que a gente deveria realmente enfatizar é que o ideal é eu não ter nenhum dos dois tipos de pecado, tá? Não queria só que nesse vídeo fique assim, pecar com Deus é tudo bem. Não, também é um pecado ruim. Mas se for para ter um pecado, que pelo menos seja em oculto, que seja você com Deus e que a sociedade não tenha nada a ver com isso. Que aliás é uma boa lição também ética para nós, não é? Porque muitas vezes eu vejo, não sei se vocês concordam comigo, mas pessoas da religião ou da espiritualidade julgando o outro com base nos pecados. E nós não temos que fazer isso. Os pecados do outro não me dizem nada, eu não tenho nada a ver com isso. O que a pessoa faz entre quatro paredes, o que ela faz na casa dela, na vida pessoal dela, é dela. Ou, como a gente está vendo, dela com Deus. Então, a Kabbalah e o judaísmo são muito contra isso de ficar apontando o pecado dos outros, ficar apontando o erro dos outros. Primeiro porque todos nós temos pecados, então, aquela história do teto de vidro. Não dá para eu ficar lançando pedra se o meu teto também é de vidro. Às vezes a pessoa vai lançar a pedra, vai cair também em mim. E segundo, por causa dessa questão que a gente está falando. É entre a pessoa e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vim na Terra para ser o juiz, para ser o regulador dos pecados, para ser o registrador de pecados. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, essa tipologia também é interessante nesse segundo sentido. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.